Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um closing aqui da BMC News. Eu sou Carlo Cauti, sou jornalista aqui na BMC News e vamos que vamos com mais um dia para o fechamento do mercado. Último dia dessa semana mais curta no mercado financeiro, porque amanhã é feriado, 20 de abril de 2023. Então, hoje temos muitas notícias para comentar com vocês. Temos também muitos comentaristas, convidados especiais, mas então vamos iniciando com o nosso giro do mercado para ver como está nesse momento o mercado financeiro aqui no Brasil, porque o Ibovespa nesse momento está subindo 0,36% após um dia muito complicado. Na última quarta-feira, Ibovespa voltou a subir, né? Temos mais verdinhos do que vermelhinhos no nosso vídeo aqui atrás. A Pvida, a melhoração de hoje, alta de 8,05% nesse momento. O Grupo Soma, alta de 4,96% e Carrefour, alta de 4,97%. Dólar futuro, que cai 0,54% nesse momento, está a R$ 5,05. Ontem o dólar quase chegou a R$ 5,10. Então temos uma leve queda para o câmbio do real com a moeda americana. A pior ação do dia hoje é Usiminas, menos 2,95%. Embraer perde 2,84%. Lembrando que a Embraer ontem foi a melhor do dia. E Braskem, que perde 2,53%, também por causa da notícia que vamos analisar daqui a pouco, do bloqueio de mais de R$ 1 bilhão das contas da Braskem por causa do problema que a empresa está enfrentando lá em Maceió. Tem basicamente metade da cidade que está afundando lá em Maceió e a Braskem, então, deve responder judicialmente a essa questão, a esse problema. Mas, então, para comentar as notícias junto conosco hoje, vou introduzir nosso primeiro comentarista do dia, o David Martins, consultor de investimentos da Sara Invest. Muito bem-vindo, David. Muito obrigado por estar conosco nesta quinta-feira. Olá, Carlos. Boa tarde. Um prazer estar contigo. Prazer estar com todos nesse fechamento de mercado. David, vamos lá então para a primeira notícia, para comentar juntos a primeira notícia de hoje, porque mais um capítulo dessa novela das brusinhas, né, como está sendo chamada nas redes sociais. Ou seja, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a empresa de comércio eletrônico Shein vai aderir àquilo que ele chamou de plano de conformidade da Receita Federal para se adequar às exigências de tributação e fiscalização aqui no Brasil, da mesma forma de que outras plataformas concorrentes, né, como a Shopee ou a Alibaba, se adequarão às regras brasileiras, às regras propostas pela Receita Federal, né? Isso significa que as plataformas vão recolher diretamente os impostos devidos nas encomendas que vêm no exterior, né? E esta informação foi divulgada pelo Fernando Haddad após o encontro que o ministro da Fazenda teve com os representantes da Shein, que também se comprometeram a nacionalizar, ou seja, a produzir no Brasil 85% de suas vendas em um período de 4 anos. Isso também com investimentos importantes em plantas produtivas aqui no Brasil, né? Haddad quer que a empresa não somente importe produtos feitos no exterior no Brasil, mas também produza aqui para exportar no exterior. Vamos ver o que vai acontecer. Segundo Haddad, existe um documento escrito que compromete, né, que leva esse compromisso da Shein a produzir aqui no Brasil 85% de sua produção, e a ideia então é criar uma plataforma, segundo as palavras do Haddad, de exportação da empresa para o exterior. Agora é interessante notar que Haddad disse que a empresa não vai repassar esse aumento de pressão tributária, de fato, né, esse aumento da carga tributária sobre os produtos importados para os clientes finais. Esse valor não será repassado ao consumidor, segundo Haddad,
Haddad, que disse que a empresa tem margem para acomodar a mudança. Vamos ver então se isso vai ser de fato desse jeito ou se os preços dos produtos da Schein vão aumentar aqui no Brasil. Então, primeira pergunta para o nosso comentarista de hoje, David, o que você está achando dessa novela, não somente da Schein, né, mas também de outras empresas chinesas que estão importando no Brasil com aquela isenção tributária, de fato até $50, que é considerada pelo governo como um jeito de burlar as leis existentes, né? Você acha que, de fato, essa regra vai ser implementada com mais dureza? E a pergunta que não quer calar é, vão aumentar os preços para os consumidores finais ou como disse o Haddad, a empresa vai segurar esse prejuízo em seu balanço? Ricardo, assim, na prática é muito bonito, né? Falar, ó, agora nós passaremos a tributar as companhias, elas que estão aí, tem importação de produtos aqui para o Brasil, até $50, como você bem trouxe, tem a isenção, quando é de pessoa física para pessoa física, então acaba burlando ali a regra, né? Porque de PJ para pessoa física não há essa isenção, mas de pessoa física para pessoa física há isenção e muitas dessas encomendas acabam vindo com pessoa física. Então você falar que vai tributar diretamente à companhia e principalmente que não será repassado isso para o preço final ali do produto, é muito bonito, mas precisa ver na prática a viabilidade disso. A gente sabe muito bem que o governo precisa de arrecadação, então a princípio teve essa possibilidade de excluir essa isenção de $50 e agora vem com essa nova proposta com relação a tributar diretamente às empresas. São cenas dos próximos capítulos, né? Ver se isso na prática vai funcionar e caso funcione, será que não será repassado para o Brasil, aí para os consumidores finais? Eu acho bem difícil uma empresa diminuir margem para poder ali pagar o tributo para o governo de forma tranquila, né? Tudo bem que a gente tem uma aproximação do nosso governo, o governo chinês, então e isso pode ser assim, pelo menos apresentado a priori através dessas conversas que tiveram, mas vamos ver na prática se isso se efetiva. Agora acho que um ponto interessante mencionar com relação somente a Schein é com relação à produção aqui no Brasil, né? Porque se a gente estiver pensando em produzir no Brasil, sabemos que o custo acaba sendo mais elevado comparado à China, que lá a mão de obra o custo é bem menor. Então, será que o produto produzido aqui no Brasil não terá um preço maior? Então, acho assim, também novamente, muito bonito muito bonito no projeto, na fala, mas na prática a gente vai ter que analisar com o decorrer do tempo. Porque, infelizmente, a gente sabe que o Brasil acaba não sendo competitivo quando a gente vai analisar a questão de custo, né? Pois é, né? O custo Brasil é muito maior do que o custo China, né? Então vamos ver se de fato vai ser algo factível, né, na prática para a Schein, ou se de fato vai ser algo inviável do ponto de vista dos custos, especialmente a produção aqui no Brasil, né? Agora, David, eu também queria comentar com você essa segunda notícia, falando sempre de varejistas, né? Mas dessa vez uma boa notícia, porque o Mercado Livre anunciou que vai contratar 5,7 mil profissionais, ou seja, quase 6 mil pessoas serão contratadas aqui no Brasil ao longo de 2023, isso como parte do plano de expansão do Mercado Livre no Brasil. A empresa argentina disse que áreas de tecnologias e de produtos vão absorver a maioria dessas vagas, que contemplam diversas posições e localidades Brasil afora. O comércio eletrônico e também os negócios em geral, como o banco digital, o Mercado Pago, né, da Mercado Livre, também vão ampliar o seu quadro de colaboradores no Brasil e, como um todo, o grupo vai investir 19 bilhões de reais no país ao longo deste ano. Isso foi, então, um anúncio feito pelo diretor do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunis, que disse que o objetivo é ampliar o número de cidades com entregas rápidas e acelerar o desenvolvimento do negócio de publicidade digital aqui no Brasil, que lembramos é o principal mercado da Mercado Livre no mundo inteiro, muito mais do que a Argentina, que é o país onde a empresa foi fundada, né? Agora, considerando
somando toda a operação do Mercado Livre na América Latina, mais de 13 mil pessoas serão contratadas ao longo de 2023 em 6 países da região, mas o Brasil basicamente vai ocupar quase metade desse número de novas contratações, né? Agora, David, o que você está achando desse aumento das atividades da Mercado Livre, que está se demonstrando uma empresa extremamente ágil, muito robusta, está quase substituindo os Correios em muitos lugares do Brasil, né? Lembrando que a empresa passou de 570 funcionários para mais de 21 mil funcionários, né, desde 2012 até 2023. Então, em 10 anos, foi um aumento exponencial dos números de funcionários aqui no Brasil. O que você está achando desse bom momento da empresa, não somente aqui no Brasil, mas mundo afora? O Mercado Livre é uma gigante, né? Quando a gente fala aqui do mercado brasileiro, é o principal player que nós temos hoje no varejo. Então eu vejo assim com bons olhos esse aumento no quadro de funcionários, trazendo aí a geração de emprego para o nosso país, que é extremamente importante. É uma empresa, como você trouxe muito bem, que tem uma qualidade e nós conhecemos essa qualidade até como consumidor. Então, quando você faz ali uma compra, muitas vezes no próprio dia tem a entrega, ou no máximo ali em 24 horas, sendo que a gente sabe que quando nós temos a dependência dos Correios, a demora, o prazo é muito maior. Até mesmo quem faz ali uma importação, compra ali um produto na Shein, compra ali um produto na AliExpress ou Shopee, quanto tempo não demora para fazer o transporte sair de Curitiba, chegar até São Paulo? Até o pessoal brinca muito ali com o Cajamar, que fica parado durante muito tempo. Então a gente sabe que o Mercado Livre é uma empresa muito eficiente e com esse investimento deve se tornar ainda mais eficiente e crescer cada vez mais. Dominar aqui este mercado, falando do Varejo Brasil, que ela já é o principal player. E aí quando a gente vê Americanas, que teve o problema, e aí você vê outros players pegando esse share, né? Então a gente vê, Americanas saiu, quem é que vai brigar por esse share de mercado? Vai acabar brigando ali Magalu, Via, mas a gente sabe que a competitividade com relação à operação de Mercado Livre ainda fica muito aquém essas outras companhias que eu mencionei. Então eu vejo assim com bons olhos esse investimento cada vez mais se consolidando como a principal varejista aqui no Brasil e muito potencial ainda pela frente. Agora, falando de outra varejista, dessa vez notícia negativa do setor do varejo, porque a Tok Stock recebeu um pedido de falência, de decretação de falência por parte da Justiça. Uma consultoria de serviços de tecnologia entrou com esse pedido de decretação de falência contra a Tok Stock na Justiça de São Paulo. A credora se chama Domus Áurea, tem sede aqui na cidade de Barueri, e alega que a rede de imóveis suspendeu os pagamentos referentes à conclusão antecipada de um projeto que está levando adiante e lhe deve, em atraso de 3 meses, um valor de 3,8 milhões de reais. O pedido foi ajuizado na terceira vara de falências e recuperações judiciais aqui de São Paulo e, segundo esse documento, a insolvência da Tok Stock seria comprovada porque teria um título executivo que superaria os 40 salários mínimos, né? A ver o que vai acontecer. A Tok Stock tem 10 dias para apresentar a sua defesa após a citação e depois desse período poderá depositar o valor do crédito para evitar que seja decretada a falência da empresa. Lembrando que a Tok Stock hoje tem 65 lojas, está fechando algumas lojas Brasil afora, mas tem uma dívida estimada em 600 milhões de reais. A crise da Tok Stock, na verdade, não é de hoje, já começou em fevereiro, quando o fundo imobiliário da Vinci entrou com uma ação de despejo na justiça, alegando inadimplência em aluguéis na loja de Extrema, no estado de Minas Gerais. E a partir da semana passada, a Tok Stock iniciou um processo de fechamento de lojas em vários estados do Brasil, né, iniciando por a cidade do Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Campinas e Piracicaba. Vamos ver então como que esse período de dificuldades da Tok Stock vai evoluir e qual que é a sua opinião, David, sobre a crise de uma empresa que foi um ícone, né, do varejo para a casa no Brasil. Muita gente tem a casa que tem os móveis, né, quase inteiramente comprados na Tok Stock. Era um gigante nos anos 90, no começo dos anos 2000.
2000 e agora está em um aparente declínio. Será que a Tokstok consegue sair dessa? É difícil, assim, essa análise, se ela consegue sobreviver, né? A gente vê até alguns burburinhos no mercado falando de uma possível fusão com outras companhias, então a gente precisa acompanhar. Mas a gente sabe que assim, é um momento delicado para o varejo e a gente pôde acompanhar isso aí desde quando iniciamos esse ciclo de alta dos juros, então saindo de 2% para 13,75% como meta Selic, que acaba impactando direto essas empresas. Então o setor foi bem penalizado, o varejo de maneira geral, a gente vê a cotação de tanto uma loja de imóveis como a Tokstok, como o varejo de consumo ali de produtos eletrônicos como Magalu, Americanas, Via. Então a gente viu que foram muito impactadas e são empresas que necessitam muito de capital. E a gente sabe que com juros elevados acabam se endividando e depois virando aquela bola de neve, né? Uma situação muito delicada, até quando a gente analisa com relação a Domus, é uma empresa de tecnologia, uma empresa de serviço, de consultoria tecnologia. Então a gente vê que com essa solicitação se agrava o problema da Tokstok e tem que ver como que será apresentado esse projeto para que ela tenha uma recuperação e se será viável, né? Porque, novamente, muitas vezes é bonito ali no papel, mas na prática acaba não se consolidando. Então ela já encerrando, fechando ali várias lojas e mesmo assim ainda passando por muito aperto, né? Então é mais uma companhia para acompanhar. Infelizmente no varejo isso não é novo e acredito que sempre continuará acontecendo, né? Porque sempre no varejo a gente pega ali algumas empresas que dominam o mercado, mas com o passar do tempo acabam falindo e surgindo novas companhias. Isso a gente já viu lá atrás com Mapping, com Mesbla, com tantas outras, né? E nesse cenário, novamente, de juros elevados, muito desemprego, um problema econômico, né? O Brasil precisa de crescimento econômico para que a gente tenha aí um maior consumo. A gente sabe que essas empresas, muitas delas ficarão pelo caminho. Pois é, né? Vamos ver então como que é essa situação, não só a Tokstok, né, mas de todas as empresas de varejo, especialmente de bens duráveis, vai continuar com juros tão elevados assim, com essa conjuntura macroeconômica. Vamos continuar com o David, com mais convidados aqui no nosso closing, mais um rápido intervalo. Não se esqueça de dar o seu like, deixar o seu comentário, a sua pergunta para os nossos convidados e não saia daí porque voltamos já já.
PMC News. Informação que gera valor. E de volta ao nosso closing nesta quinta-feira, dia 20 de abril. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora em nossas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, dar o seu like ao nosso vídeo e também ativar o sininho para ficar sempre atualizado com todas as informações que movimentam o mercado financeiro. Antes de continuar com as notícias que estão movimentando o mercado, relembro a vocês como está a situação agora no Ibovespa. Está subindo 0,46%, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. No momento, 104.300 pontos. O dólar cai 0,52%, R$ 5,05. Lá fora, temos um mercado internacional que está numa situação, nesse momento, falando de Wall Street, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Não, antes vamos ao petróleo. O petróleo agora em queda 2,48%, e o Dow Jones, nesse momento, cai 0,57%, o S&P 500, 0,90% e o Nasdaq perde 1,12%. Somente o índice do medo, o VIX está subindo, muita volatilidade lá fora, um dia bastante complicado lá em Nova York. Lembrando que amanhã as bolsas de Wall Street vão continuar operando porque é feriado no Brasil, então só a Ibovespa fecha e lá fora continuam operando. Antes de chamar o nosso primeiro convidado especial, que já sei que está pronto aqui ao vivo, eu só queria dar uma notícia que acabou de chegar aqui na redação. Temos uma notícia sobre investidores que estão pedindo para a CVM a abertura de uma investigação sobre suposto crime de insider trading com papéis da 3R Petroleum, um crime que envolveria a gestora SPX, Então, uma questão que surge da surpreendente decisão da 3R Petroleum de levantar até 900 milhões de reais, algo que gerou suspeitas entre os investidores sobre movimentos acionários que foram revelados após a notícia desse aumento, desse levantamento de quase 1 bilhão de reais, Agora, uma reportagem do Brasil Journal mostrou como um conselheiro da empresa comprou opções de venda, ou seja, puts, derivativos, antes do papel desabar após o anúncio desse levantamento, evitando dessa forma, o prejuízo e eventualmente também permitindo que ele recompre o valor, mesmo a quantidade de ações, por um valor muito menor. Com isso, a Associação Brasileira de Investidores quer que a CVM investigue também a posição assumida pela gestora SPX no capital da petroleira. Então, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que essa informação surge um dia após o anúncio do aumento de capital derrubar as ações da 3R de 15,7%. Então, vamos ver se de fato a CVM vai acatar esse pedido e vai abrir uma investigação envolvendo a gestora SPX. E com certeza vamos dar aqui no closing novidades sobre esse pedido e eventualmente essa possível investigação. Bom, iniciando então com o nosso primeiro convidado especial desse closing da quinta-feira, o Vitor Souza. Deixa eu ver se ele está já aqui conosco. Sim, temos aqui o Vitor Souza conosco. Vitor Souza, analista da Genial Investimentos. Muito boa tarde, Vitor. O que podemos dizer no panorama do mercado nesta quinta-feira, após dias bastante complicados para o Ibovespa? Aparentemente o mercado voltou a ter um resultado positivo. Qual que é a sua visão sobre o movimento no mercado nesta quinta? Na realidade, ele está lateralizando, já tem um bom tempo. Eu acho que o mercado está no meio termo, Você olha para os valuations, eles estão bem deprimidos, mas ao mesmo tempo existe uma ausência de catalisador claro
para saber se os papéis vão enfrentar uma alta mais relevante, né? Eu acho que um dos temas mais interessantes aí que o mercado chegou a acompanhar bem foi a questão da eventual queda de juros, né? Eu lembro que quando a inflação veio bem abaixo do esperado, o papel chegou a subir 4%, o Bovespa, né, o índice, ele chegou a subir 4% em apenas um dia, mas infelizmente esse fluxo de notícias e essa performance acabou sendo estopada, digamos assim, pelo que eu entendi, pela decisão do governo em abrir algumas exceções no arcabouço fiscal, né, colocando ali algumas classes de profissionais sendo beneficiadas enfim, tentando colocar um pouco mais de gasto ali dentro do arcabouço. Sendo assim, existe aí uma certa dúvida em relação à trajetória da dívida, e naturalmente fica essa dúvida se o Banco Central vai querer cortar juros mesmo com essas decisões finais aí nas últimas semanas. Então, assim, eu acho que, enfim, os ativos estão baratos, assim, não tem a menor sombra de dúvida, né? Preços lucros do índice nas mínimas históricas, preço das commodities ainda em níveis interessantes, né? Diga aí as petroleiras, mas digamos, é como se o índice estivesse com o freio de mão puxado, né? Por questões parecidas com essa que eu acabei de mencionar. Sem um rumo claro, lateralizando. David, qual a sua pergunta para o Vitor? Olá, Vitor, boa tarde. Prazer estar falando contigo. Vitor, você bem trouxe aqui com relação ao Ibovespa está bem descontado. Então a gente vê, se a gente for analisar até o indicador, né, o PL, preço sobre lucro, a gente vê que hoje está em 6,6, menor do que quando a gente teve ali na pandemia, menor do que na crise de 2008 subprime, sendo que a média de PL da nossa bolsa de Ibovespa é de 11 vezes. Então, assim, como você bem trouxe, inflação veio abaixo do esperado, o Ibovespa reagiu de forma positiva, depois, até mesmo com ruído político, acabou devolvendo e a gente vê um pouco de lado, como você bem trouxe. Neste momento, assim, faz sentido aumentar a exposição porque está muito barato e a inflação veio abaixo do esperado, que abre uma margem maior para uma queda de juros? Ou ainda há muita incerteza no ar, principalmente pelo ruído político, pelo arcabouço? Ontem nós tivemos a demissão ali do ministro do GSI. Então, como é que vocês estão enxergando assim este momento? Ainda é de cautela ou quem gosta de tomar risco já pode aumentar a exposição? Olha, eu acho que aqueles que são profissionais mandatados e que possuem a obrigação de entregar performance, esses, sem a menor sombra de dúvida, precisam quebrar um pouco mais de cabeça. Agora, quem é pessoa física e está compondo carteiras previdenciárias e que o grande cotista do seu próprio fundo é ele próprio, esse daí ele pode comprar ativos bons a preços historicamente baratos, né? Você vê aí nessa divisão, né, do índice, muita gente gosta de tirar as empresas de commodity para tentar não distorcer, mas o resultado é o mesmo, né? Então você tem as empresas do setor financeiro negociando a múltiplos interessantes, as empresas elétricas entregando taxas internas de retorno duplo dígito, Eletrobras negociando muito abaixo do preço da privatização, por uma série de fatores. Então, assim, as oportunidades elas estão aí. Eu acho que se você não precisa se preocupar com performance de curto prazo, de 12 meses, porque não vai ter cotista batendo lá na porta da sua gestora, sem a menor sombra de dúvida, é para começar a comprar sim, porque quando o ciclo gira, o negócio vem todo de uma vez, né? Que diga aí 2016, quando saímos ali daquele momento esquisito, a bolsa começou a voar. Aí volta para o que eu comentei, né? Não existe um catalisador claro, assim, para dizer, não, vai ser isso aqui e a bolsa vai começar a andar, né? A gente tem aí, acho que talvez por pressão política, não sei se pode falar isso, mas enfim, o Banco Central talvez pense em cortar um pouquinho de juros, né, na próxima reunião. Pode ser uma questão interessante, mas eu acho assim que quem não tem cotista, sem a menor sombra de dúvida, é para começar a comprar.
Perfeito, perfeito. Agora, falando também do mercado internacional, né? O que você está vendo lá fora, Vitor? Porque lá também temos uma turbulência, hoje está particularmente turbulento o mercado lá fora, mas lá também temos dias complicados, especialmente nesse primeira temporada de resultados, né, de 2023. Qual que é a sua visão sobre o andamento do mercado lá em Wall Street? O que esperar ao longo desse ano? Se tem mais crises bancárias à vista, se isso significaria que o Fed já vai poder parar de subir juros ou até, quem sabe, cortar juros. Qual que é a sua visão sobre o mercado americano nesse momento e a perspectiva para o resto do ano? Eu acabo tendo um foco de análise muito mais doméstico, mas eu lembro que assim que saiu os dados de inflação daqui do Brasil, também saiu o CPI lá dos Estados Unidos e que também veio muito razoável, se eu não me engano. Então, assim, aquele temor de uma contínua alta de juros até sabe, sei lá, até quando, aparentemente ele teve um pé no freio aí, né? E se eu não me engano também saíram os números de empregos, da geração de empregos recentemente nos Estados Unidos e veio super em linha, né? O que vinha antigamente eram sempre números acima da estimativa, e isso também faria com que o Fed tivesse dificuldade em cortar juros, mas à medida que começam a sair esses números, dá a impressão de que aquela pressão, né, que a alta de juros americana estava causando aí no balanço dos bancos, nas hipotecas, em coisas assim, parece, e aqui longe de mim ser um especialista em mercado internacional, mas parece que está parado, assim, não sei se tem espaço para piorar. É essa a impressão que eu tenho. Pois é, vamos ver então se vai ter esse espaço ou não. Deixa eu ver se tem uma pergunta ou dúvida aqui do nosso público aqui nas redes sociais. Tem muita gente perguntando sobre, você falou, né, Vitor, do setor elétrico, né? Tem muita gente perguntando de Eletrobras, né? Estão até discutindo aqui se a Eletrobras era um ativo interessante ou não. Muita gente comprou a Eletrobras através do seu FGTS, né, no ano retrasado. O que você está achando da Eletrobras nesse momento, considerando que a empresa também teve uma queda expressiva no último período, né? Qual que é a visão aí na Genial Investimentos sobre a ex-antiga estatal elétrica? Eu acho que é um dos meus nomes preferidos no setor elétrico, exatamente porque é um case que vai passar por uma grande transformação aí nos próximos 3, 4, 5 anos, né? Então, desde que houve a privatização, aí a empresa ficou ali sem uma gestão muito clara pelos uns 3 ou 4 meses até a chegada do Wilson. Veio o Wilson, ele já implementou algumas medidas, teve ali uma tentativa de simplificação societária, né, das ações, acabou não rendendo frutos, mas depois disso já teve um PDV que teve ali um custo de 1 bilhão, já teve um impacto no resultado da empresa, e esse custo, por sua vez, vai ser pago aí em 1 ano, né? Então, já para 2024, a gente está falando de uma empresa que vai rodar com o EBITDA 1 bilhão a mais, né, só de economia de custos em termos de funcionários, e a empresa já já anunciou a intenção de anunciar outro PDV, tá? Então, ou seja, as medidas elas estão avançando. Eu acho que a última notícia quente, digamos assim, relacionadas ao case, foi a contratação dos diretores, né, que agora eles não têm mais esse nome, agora é chamado de VP, Vice Presidents, mas enfim, na prática é a mesma coisa. Então, assim, o técnico, né, que é o Wilson Ferreira, que é o CEO, ele acaba de escalar o seu time, né? Então agora a empresa ela tem uma cara, né, do que cada um vai fazer o quê. Então, assim, existe um primeiro momento que vai ser muito relacionado a aumento de custos devido à contratação de consultorias, né, equalização de áreas, consolidação de ativos, né? Você teve a entrada de Santo Antônio, que vai começar a ter os seus resultados consolidados dentro da empresa. Mas, e por último, assim, eu acho que tem um múltiplo que é muito fácil de se observar uma fotografia da empresa, que é o múltiplo price to book, né, o PVPA. A empresa está negociando a 0,60 e alguma coisa, 60 e poucos % do seu valor patrimonial, ou seja, é uma empresa privada, em meio a um ciclo de notícias boas muito interessantes, só que sendo avaliada a nível de estatal. Tá? Então, eu acho assim, uma oportunidade muito clara.
ela acabou sofrendo muito até por questão de queda no preço do preço da energia, né? Para quem não sabe, o case da Eletrobras é um case de reprecificação do portfólio. Ela tinha ali um monte de energia sendo vendida a preços subsidiados e isso aí acabou, né, com a privatização. E ela vai ter que se recontratar a preços mais interessantes, né? Então, assim, esse dilúvio que aconteceu aí nos últimos meses, né, acabou por encher muitos reservatórios, então os preços da energia estão muito baixos e isso acabou afetando, né, a performance dos papéis, além do discurso do presidente falando aí de restatização e etc, e coisas que eu acho que não vão acontecer. Mas, enfim, eu acho que todo esse fluxo de notícias abriu para mim uma oportunidade histórica de entrar a um preço ainda abaixo do que foi ali a privatização, e para os próximos anos o que o mercado está precificando é uma energia baixa, e caso, por exemplo, se a gente estiver falando aqui no final de 2023 ou no final de 2024 um ciclo de chuvas mais apertado, com certeza o preço da energia ela vai responder, né? Vai voltar para cima e tudo aquilo que fez com que o preço, as cotações dos papéis caíssem, com certeza vai retornar, né? Porque o mercado ele sempre olha para o que ele consegue ver hoje versus os próximos meses, dias ou anos, e hoje, por enquanto, o cenário é de preço de energia baixo, né? Mas assim, uma única temporada de chuvas ruim com certeza vai fazer com que esse cenário mude e a empresa comece a reprecificar esse portfólio que foi aberto no ato da sua privatização a preço muito mais interessante. Então é um case que eu tô bem animado, tá? É um case que eu gosto bastante. Perfeito, perfeito. Vamos para a última pergunta do David. Antes disso, só me corrigindo, a privatização da Eletrobras ocorreu em 2022, né? Não ano retrasado, mas o ano passado. Em ação, desde novembro do ano passado, desde a semana após a eleição, passou de quase R$55 para os atuais R$37,70, né? Perdeu quase 40%, mais ou menos, do valor de mercado nos últimos meses. David, sua pergunta. Obrigado, Carlos. Vitor, você trouxe um excelente overview de Eletrobras e aí até uma oportunidade no papel, mas falando dentro do setor, um outro case que é muito comentado, assim, até uma queridinha, mas aí que nos últimos dias tem passado, enfim, por uma certa... alguns ruídos, principalmente com relação ao próprio follow-on, uma empresa que é precificada de uma maneira mais cara, Taesa. O que você tem assim a falar sobre Taesa? Porque acaba sendo muitas vezes um porto seguro para os investidores que querem a previsibilidade do setor elétrico, por ser um excelente pagador de dividendos, mas a gente fazendo aqui na Sara Invest até a alocação dos nossos clientes, identificando outras oportunidades com um dividendo yield maior, sendo que é precificada ainda com valor mais baixo, então mais barato. O que você tem a falar sobre Taesa comparando com as demais do setor, por gentileza? Tá. Só para deixar claro que o case da Taesa ele é muito bom, eu gosto muito da Taesa. O que eu não gosto da Taesa é o preço dela via aviso que eu observo em termos fundamentais. É uma empresa muito boa, mas que o mercado acaba pagando prêmio para ela exatamente por ela ser muito generosa no que diz respeito a dividendos. Tá? Quando a gente pensa nos outros veículos equivalentes, né, no que diz respeito para o setor de transmissão, que no caso é a Transmissão Paulista e a Alupar, eu prefiro estar exposto a esses nomes exatamente por eles negociarem com maiores descontos em relação à Taesa, ainda que não necessariamente eles paguem mais dividendos. E por que eles não pagam mais dividendos? Porque eles retêm o lucro deles dentro do caixa da empresa. Tá? A Taesa, ela paga muito dividendo e no final do dia ela acabou tendo uma estrutura de capital mais alavancada, ou seja, ela tem mais dívida que as outras, não só no absoluto, mas também no relativo. Então, assim, quando ela se depara com esses próximos anos, que vão ter aí um ciclo de investimentos muito agressivo, ela começa a chamar capital, o que eu acho uma pena, porque quer dizer que ela pagou tudo de dividendo, um monte de dividendo, e agora chama um acionista que vai ser diluído, que vai pagar comissão para banco. Então, assim, eu não achei um movimento interessante. Eu acho que é muito uma empresa que está tentando fazer essa captação, pensando muito no seu próprio valuation, à medida que ela é mais cara e tem ali uma percepção de valor maior, eu acho que ela está tentando pegar esse capital barato em relação à própria percepção de valor que o mercado tem em relação a ela. Então, assim, ela pega esse recurso e vai colocar dentro de leilões que estão sendo bem competitivos, né? Então, eu acho assim que se ela quisesse... Então, assim,
poxa, seria mais interessante ela parar de pagar dividendo, começar a pagar um pouco menos e começar a participar desses leilões, né, mostrando que não vai ser agressiva no processo de renovação das suas linhas. Vale lembrar ali que a partir de 2030, muitas das suas concessões começam a vencer, né, então assim, ela perde essas receitas e ela precisa se renovar, né, esse portfólio de linhas, e fica essa dúvida, que preço, né, que custo ela vai conseguir renovar essas linhas? Então, assim, será que não seria melhor ela começar a ganhar os lotes nos leilões, trazer a confiança do mercado e depois fazer uma capitalização? Tá? Então, será que, por exemplo, quando a gente pensa num projeto que leva de 4 a 5 anos para ser colocado de pé, o grosso do desembolso ele acontece somente ali no terceiro ou quarto ano. Por que ela não começa a reter dividendo desde já e coloca esses projetos, enfim, segurando um pouco mais de dividendo? Por que ela precisa necessariamente ser diluída? Então, assim, eu não gostei desse processo, né, principalmente a esse preço. Ela está negociando aí na casa dos R$34, R$35. Vamos ver, caso essa oferta... Então, assim, eu achei que aquela notícia, né, saindo no Brasil Journal, ficou com muita cara de balão de ensaio, né, para ver o que o mercado ia achar, como é que ia reagir, para saber se eles seguem a oferta ou não. Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Então, assim, saindo a oferta aí acima de R$30, eu particularmente não participo, tá? Acho que ela pode fazer melhor com o capital que ela já tem. Tá? E se for para precisar de dinheiro novo, que eles ganhem os lotes, demonstrem que ganharam lotes bons, com econômicos bons, que o dinheiro vai vir naturalmente, tá? Então, assim, se existe um pipeline de investimentos muito expressivo para o segmento de transmissão para os próximos anos, eu prefiro participar desse ciclo via Alupar e Transmissão Paulista, tá? A Alupar, principalmente, é a minha preferida, aloca capital muito bem, é um case de dono, desenvolveu aí, botou de pé praticamente 5 bilhões em novos projetos nos últimos 3 ou 4 anos. Então, eu prefiro Alupar versus Taesa. E eu não gosto desse processo de capitalização da Taesa. A esse preço, pelo menos. Perfeito. Vamos ver então também como vai continuar esse processo da Taesa e quais serão os lotes que de fato ela vai conseguir obter. Gente, vamos para... Primeiramente, muito obrigado, Vitor, por sua participação nesta quinta-feira aqui conosco no nosso closing da BMC e até uma próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Vitor. Boa tarde. E vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos com o nosso closing, analisando as notícias que estão mexendo com o mercado aqui no Brasil e no mundo. Não saia daí, te vejo já já. BMC News, informação que gera valor.
E de volta para o nosso closing desta quinta-feira, último dia da semana para a Bolsa de Valores de São Paulo, porque amanhã é feriado e não terá pregão, mas hoje ainda está em andamento o pregão na B3. Ibovespa nesse momento sobe 0,35% aos 104.275 pontos. Vamos dar uma olhada aqui com o profit da Neológica. Como estão as contratações? Quais são as ações que mais subiram e mais caíram nesta quinta-feira, que estão ainda subindo e caindo, porque o mercado vai fechar daqui 11 minutos, né? Então, nesse momento, o mercado aberto, a Apvida é a maior alta, 8,90%. O Grupo Soma é a segunda, 5,61%. E a Petz, terceira melhor alta do dia, está a Petz nesse momento aliás, a Petz 4,94% de alta para o grupo do varejo de produtos para os animais. Por outro lado, a pior ação do dia nesse momento, nesta quinta-feira, no finalzinho do pregão desta quinta-feira, a pior ação do dia é a Usiminas, 3,49% de queda. A Embraer perde 2,99% e a Braskem cai 2,68%. O segundo dia de queda para a Embraer para a Braskem, né, nesta quinta-feira. Agora, vamos rapidamente para o nosso giro de notícias. Nesse momento, vamos falar então justamente da Braskem, porque a Justiça de Alagoas decidiu bloquear mais de R$1 bilhão da Braskem. Uma notícia que chega, por quê? Porque a Braskem teve aquele problema lá em Maceió, na cidade de Maceió, metade da cidade, de fato, está afundando nesse momento. Isso está afetando também a situação da Braskem com esse bloqueio judicial. A Braskem, então, está enfrentando esse problema porque a Justiça decidiu bloquear R$1 bilhão e 100 milhões das contas da gigante do setor químico. Mas acompanhe agora essa e outras notícias em destaque do mundo corporativo. A Randon reportou alta de 13,9% na receita líquida consolidada em março na comparação anual. O número total ficou em R$1 bilhão e 43 milhões no mês passado, em números não auditados. No ano, a receita acumulada está em R$2 bilhões 657 milhões, alta de 7,3% em relação a 2022. A Justiça de Alagoas bloqueou R$1 bilhão e 100 milhões das contas da Braskem de forma cautelar. A ação é consequência de um processo movido pelo Estado de Alagoas contra a companhia por conta do afundamento de um bairro em Maceió e que pleiteia a reparação de alegados danos causados pela empresa. O valor bloqueado servirá como garantia para o pagamento de indenizações pelo ocorrido. A Azul cria a unidade de negócios focada em manutenção e reparo de aeronaves de outras companhias. Batizada de Azul Tech Ops, a unidade pretende monetizar a infraestrutura já montada de manutenção das suas próprias aeronaves. A iniciativa fornecerá serviços de manutenção pesada, manutenção de linha, reparo e revisão de componentes, treinamento e consultoria técnica para aeronaves, além de oferecer reparos para componentes como rodas, freios, baterias e afins. De volta para o nosso closing e mais um convidado especial nesta quinta-feira para comentar junto conosco as principais notícias que estão movimentando o mercado financeiro. Então, vamos ver se já temos aqui o Renato Highgreen, analista de sell-side da BB Investimentos, aqui conosco. Então, muito boa tarde, Renato, e muito obrigado por estar conosco nesta quinta-feira. Boa tarde, pessoal. Prazer estar falando com vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Renato, vamos lá. Panorama do mercado nesse finalzinho do último pregão da semana. O Ibovespa voltou a subir. O que você está achando do movimento do Ibovespa nesses últimos dias, especialmente após a apresentação do arcabouço fiscal e esses setores que mais sofreram nos últimos dias, especialmente setores de varejo, que hoje estão se recuperando levemente, mas que enfrentaram fortes perdas nos últimos dias, né?
Qual que é a sua avaliação desse contexto para a Bolsa e o que esperar para as próximas semanas do Ibovespa? Mas essa semana o mercado ficou bastante atento ao anúncio, né, a oficialização do anúncio do arcabouço fiscal. Sem dúvida é uma pauta relevante para a precificação de ativos, e também é muito importante aqui a gente observar qual é o movimento do maior mercado acionário do mundo, que é o S&P 500. Então, esses dois pontos de atenção, os agentes ficam atentos. Internamente, sem dúvida, o posicionamento fiscal que o governo vem propondo para a mudança do arcabouço, né, para o anúncio do arcabouço fiscal, que vai dar as diretrizes da responsabilidade fiscal, do direcionamento da dívida pública, como que os investidores vão estar observando a responsabilidade dos gastos, né, e o direcionamento dos investimentos no país. Por outro lado, o maior risco ainda acaba sendo que lado que vai vir o S&P 500, né? Ele está ali próximo dos 4.200 pontos, é um ponto importante para acionar uma possível bull run, né? Um novo movimento de alta. Os investidores muito atentos aos balanços que já começaram a sair nos Estados Unidos, começando com os bancos. Os principais bancos norte-americanos trouxeram bons resultados bastante expressivos nos seus lucros. E aqui, internamente, também nós vamos começar a temporada de resultados, e é aí que a gente gosta de começar a observar. No meu caso, o que eu olho para o setor de transportes e logística, eu tenho muito interesse em estar observando aí como que vão vir os resultados aí das companhias. Então, e a expectativa para a semana que vem é mais um pouco do mesmo, olhar os resultados das companhias americanas, ver aí como que os agentes políticos vão estar reagindo às comissões para aprovação da votação do arcabouço fiscal, qual será o cronograma de aprovação. Então a gente vai estar atento aí, principalmente ao balanço das empresas norte-americanas, e mais especificamente aqui no Brasil também nós vamos começar a receber os resultados das companhias brasileiras. Perfeito, perfeito. Então, eu vou deixar então a próxima pergunta aqui para o David. David, qual que é a sua pergunta? Olá, Renato, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Você mencionou com relação a acompanhar o setor de transporte, setor de logística. Quais são as perspectivas para resultados referentes a esse primeiro trimestre, né? A gente vê ainda um juros elevado, o país em termos de crescimento econômico, a expectativa pensando no final do ano, um resultado não tão satisfatório, e a gente sabe que a gente depende muito da malha do país para que a gente também tenha um menor custo e tenha mais investimentos. Como você tem vislumbrado tanto o setor, como também os resultados da companhia referentes ao primeiro trimestre de 2023? Olá, David, boa tarde, obrigado pela pergunta. Bem, a gente olha o setor de transportes, ele indica bastante sobre a atividade industrial, atividade econômica do país. Mas segmentando, a gente começa falando do setor aéreo, a gente observa uma forte demanda no primeiro trimestre. A Gol já apresentou alguns dados operacionais. A gente pode perceber que a demanda por voos domésticos ela permanece em níveis superiores ao período período pré-pandemia. Os voos corporativos têm reagido muito bem esse primeiro trimestre, que é um segmento onde o ticket médio da passagem é maior, onde as companhias aéreas conseguem capturar uma margem operacional superior às viagens domésticas, e os voos internacionais também têm demonstrado recuperação. Então a gente começa com o setor de aviação, a gente começa já com um viés positivo. Onde a demanda ela permanece aquecida, ela vem de uma recuperação e permanece aquecida nos três segmentos de aviação doméstica, corporativa e internacional. Ainda os custos continuam pressionando, sem dúvida, o custo de combustível de aviação ele pressiona, mas a gente já percebe uma certa estabilidade na cotação do dólar. O dólar ele ficou flutuando aí próximo de R$5,
E isso, de uma certa forma, é positivo quando a gente entende que a volatilidade ela é a que mais penaliza as companhias aéreas. As companhias aéreas elas têm uma metodologia de precificação de tarifas muito dinâmica e a variação cambial ela atrapalha bastante a precificar, atrair maior demanda por passageiros. Então, resumindo, para o setor de aviação, a gente vê com bons olhos o primeiro TRI. Dentro do segmento, indo para a locação, quando a gente pensa no aeroporto, a gente sempre tem ali um box de locação de veículos. A gente tem um segmento que cresce de uma forma muito consistente. Nos últimos, podemos dizer assim, há mais de 5 anos, as locadoras de veículos no Brasil vêm entregando um crescimento muito relevante. E aí o setor como um todo, Localiza, Movida, a Localiza fazendo um movimento grande de fusão com a Unidas, a Movida fazendo uma reestruturação muito forte dentro do grupo Simpar, ela conseguiu capturar valor dentro do grupo e também no segmento. Então a gente vê um segmento de locação corporativa de veículos ainda bastante aquecido, com muita possibilidade de crescimento. No Brasil, menos de 10% das companhias elas fazem a terceirização de sua frota, ou seja, existe um espaço muito grande para essas empresas de locação de veículos crescerem dentro das frotas corporativas do Brasil. E o segmento de locação individual de veículos também cresce bastante, com um produto que foi criado aqui no Brasil, que é a locação individual de longo prazo. Elas vêm trazendo esse produto novo e pelo lado da pressão, elas sentem, as locadoras elas sentem um pouco de dificuldade no momento de compra dos veículos 0 km. Então existe um gargalo de fornecimento de veículos 0 km pelas montadoras, desde do processo de fornecimento de chips. As montadoras elas vêm sentindo uma dificuldade muito grande em aumentar o nível de produção, e as locadoras, como principal cliente das montadoras, elas acabam tendo maior dificuldade de comprar um volume maior de veículos para poder abaixar a idade média de seus veículos. Então a gente vê um misto ainda positivo para as locadoras de veículos. Elas têm uma capacidade muito grande de comprar novos veículos, mas você mencionou o nível de juro acaba pressionando também a rentabilidade da operação. Quando a gente olha uma operação de locação de veículos, existe uma estratégia muito clara que é fazer a captação do recurso no mercado através de dívidas e fazer uma compra em grande volume com as montadoras para obter um grande desconto na hora da compra, fazer a alocação ideal desse veículo e depois desmobilizar o ativo com a venda dos seminovos. Então a gente percebe que na ponta de captação elas acabam consumindo boa parte da rentabilidade do processo de locar um veículo e até a sua venda. O segmento de venda de seminovos continua aquecido. A gente já vem observando nos Estados Unidos o preço do carro usado tem apresentado queda, então a gente deve observar nos próximos trimestres também um arrefecimento do mercado de veículos usados, com estabilidade pelo menos no preço. Isso vai pressionar também um pouco as margens das locadoras, mas no geral são empresas que sabem fazer muito bem essa operação de compra de veículos, locação e desmobilização. Então a gente vê também um primeiro trimestre positivo para as locadoras. E por fim, eu acho que se eu puder resumir aqui a economia, a gente olha um pouco para as duas concessionárias de rodovias. A principal, a nossa preferência aqui é pela CCR, que tem um portfólio diversificado de ativos, que opera tanto em mobilidade urbana quanto aeroportos e rodovias, fazendo alguns movimentos estratégicos de venda de ativos. Agora ela anunciou também a desistência do projeto do novo aeroporto de São Paulo, que ela tinha um grande terreno para fazer a construção desse aeroporto. Ela já coloca como uma estratégia nova de potenciais novos negócios. Ela trouxe 2 investidores importantes para o grupo,
que é a Itaúsa e o Grupo Votorantim, que são investidores que têm capacidade de aportar capital na companhia e capturar aí sim os grandes processos de leilões, sejam no segmento rodoviário, aeroportuário ou até mesmo saneamento, onde a Localiza não atua. A CCR, desculpa, não atua e pode vir a atuar. Então a gente observa que o país ainda tem um grande pipeline de projetos de infraestrutura, seja nos modais de transporte, seja no modelo de saneamento, com o novo marco regulatório do saneamento, que abriu a possibilidade de novos investimentos em diversos municípios do Brasil, e a gente vê a CCR muito bem posicionada para poder capturar esses investimentos nos próximos trimestres e nos próximos anos. Então esse é um panorama um pouco do setor. A gente entende que esses níveis de juros, eles não trazem benefício para nenhuma economia, e aí não é só o setor de transporte, mas todas as empresas aí que captam recursos para otimizar sua estrutura de capital, elas acabam sendo penalizadas na sua linha de despesa financeira. Então a gente vai observar aí uma alta na linha de despesa financeira, tanto das companhias aéreas, quanto das locadoras de veículos e também nas concessionárias. A ver, então, o que vai acontecer com o setor de transporte, setor logístico em geral. Eu queria agradecer muitíssimo o Renato Alling, analista da BBVI, por ter estado conosco nesta quinta-feira. Muito obrigado, Renato, e com certeza voltaremos a falar nesse e de outros setores juntos. Então, ok, pessoal, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês. Até mais. Muito obrigado, até mais. E muito obrigado também ao David por ter estado conosco nesta quinta-feira. David, com certeza teremos no futuro vários dias para comentar as notícias que só antecipamos hoje, né? Então, muito obrigado para você por sua participação e até breve. Eu que agradeço o convite, uma excelente tarde a todos. E quinta que vem estou de volta. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, David. Lembrando que o David, consultor de investimentos, o David C. Martins, consultor de investimentos da Sara Invest. Gente, rápida atualização do mercado que acabou de fechar nesse momento. O Ibovespa terminou o pregão alta de 0,37% aos 104.300 pontos. Vamos ver aqui com o nosso profit da Neológica. A Pivida, melhor ação do pregão, alta de 9,75%. Grupo Soma, em segundo lugar, subiu 5,61%. A Pets ganhou 5,45%. A pior ação do dia. Por outro lado, né, nesse pregão que voltou em território positivo após a forte queda de ontem, né? A pior ação do dia foi o Usiminas, perdeu 3,62%. A Embraer caiu 2,75% e a Braskem perdeu 2,43%. Dólar futuro cai também, fechou a R$ 5,06. Ontem o dólar estava se aproximando a R$ 5,10. Hoje, então, leve queda para o câmbio com a moeda americana. Dólar, então, que volta a cair o dólar futuro. Vamos dar uma olhada também como estão o Bitcoin nesse momento, porque acabou de sair uma notícia de que a Intel, mais uma breaking news que acabou de chegar. A Intel, uma das maiores fabricantes do mundo, informou que interrompeu a produção de sua série de chips para a mineração de Bitcoin. Então, com certeza, isso terá um impacto sobre o Bitcoin hoje, quem sabe, nos próximos dias também. Vamos ver se a criptomoeda vai voltar a subir. Gente, mais um rápido intervalo, mas voltamos já com mais notícias do Brasil e do mundo que estão movimentando os mercados internacionais. Não sai daí. Eu coloquei no essa notícia. Joga o. Opa. Está com o espelho aberto aqui? Tá aqui. Deixa eu ver aqui, Singapura. Pode jogar. Vamos direto para.
Olha o Carlos aí. Tudo bom, Marco? Beleza? Eu estou melhor agora, estando aqui com você, né? Vamos ver se... Passar um pouquinho embaixo, não? Pode levantar. Oi? Pode levantar. Agora nessa véspera de feriado. Aí tá show, amor. Pode voltar. Aqui. Vamos aos gráficos da semana com o Marcos Saravali. Tá. O Sérgio Machado já chegou? A gente já está organizando com ele. Eu fechei. Quíssimo. Aí vai direto com o Marco, já falou, ó, vamos com o Marcos Saravali, tá o textinho ali, ele vai falar da Perfeito. que vem, vai falar. Fechou. Aí o Marco já dá o seu boa tarde. Beleza? Eu tenho que liberar um vector para ti depois também, que é o Profit, só que de cripto. Tudo tá rolando em cripto, é a mesma coisa, o mesmo programa, só que de cripto. Boa. Aí a gente pode ir com o Marco, chamar o Sérgio, Sim. break, Marco break, Sérgio break, beleza? BMC News, informação que gera valor. E de volta para o nosso closing desta quinta-feira. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora em nossos canais da BMC News. Para quem está chegando agora, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e também ativar o sininho para ficar sempre ligado em tudo aquilo que movimenta o mercado financeiro. E temos mais um comentarista no nosso closing desta quinta-feira, o Marcos Saravali, da Sara Invest. Muito bem-vindo, Marcos. Sempre um prazer tê-lo conosco. Muito prazer, Carlos. Obrigado pelo convite. Vamos direto ao nosso closing, né? Nosso fechamento, não só do dia, mas também da semana. Pessoal, lembrando, amanhã, nada de pregão, dia de descanso aí, para que essa semana foi intensa, né? Pois é, né, Marco? Então, o que a gente pode falar dos pregões, né, que marcaram essas pregões, a semana mais curta? 4 pregões, como foi a semana e quais são os gráficos mais importantes da semana? Bom, vamos para a nossa sessão aqui de gráficos. Primeiro, rapidamente, pessoal, lembrando que semana que vem é uma semana normal, semana mais curta, semana que vem não. A gente volta com uma bateria de indicadores econômicos e também com os balanços corporativos. É muito importante acompanhar todos os dias aqui pela manhã e também nas nossas redes sociais, aqui na BMC News, sobre os balanços corporativos. Por exemplo, hoje a gente está acompanhando aqui os resultados da Tesla, aí, que não foram nada animadores, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. Então, a agenda corporativa segue acelerando aqui no Brasil. E a agenda econômica também bastante carregada. A gente começa com... Eu trouxe sempre alguns destaques, eu trago sempre alguns destaques aqui para vocês, mas a agenda é muito além disso, tá, pessoal? Então, um resumo. Quarta-feira a gente tem IPCA 15. Lembrando que na última leitura que a gente teve do IPCA, agradou o mercado, as curvas de juros fecharam, a bolsa subiu. Então, muita atenção, o IPCA 15 será divulgado na quarta-feira. Já deixei aqui para você a expectativa do mercado, conselho de mercado 0,65 e a última leitura que foi de 0,69, a leitura anterior. Quinta-feira a gente tem o famoso PIB
trimestral nos Estados Unidos, muito importante, e assim os dados de emprego aqui no Brasil para serem acompanhados. E na sexta-feira, talvez o indicador mais importante da semana que vem, o índice de preços, né, o PCI, famoso PCI, nos Estados Unidos, o principal indicador na semana que vem, indicador de inflação nos Estados Unidos. Tá? Então, semana completa, semana normal, voltamos ao volume normal, o principal indicador somente no finalzinho da semana. Mas vamos para os nossos gráficos rapidamente, que acho que é uma pergunta que sempre nos falam também sobre esse assunto. Tá? Primeiro assunto, por que eu trouxe esse gráfico? Né? Primeiro, já fechamos o pregão, né? O pessoal aqui da produção pediu insistentemente para eu comentar sobre esse assunto, né? Pessoal que me trouxe essa informação, eu falei, tudo bem, vou comentar sobre esse assunto que vocês dominam mais do que eu, que é o assunto também da indústria da maconha, sobretudo nos Estados Unidos. A gente sabe que o brasileiro investiu muito nesse mercado, é um mercado que tem sim possibilidade de fazermos investimentos direto e indiretamente, principalmente no mercado norte-americano. E lembrando que hoje, por que a gente está comentando sobre esse assunto hoje? Se eu pegar a famosa data, né, para quem acompanha esse tema, tem o famoso 4/20, né? Hoje é a data, né, 20 de abril, ou seja, inversamente o calendário americano, 4/20. Por isso que esse assunto é muito debatido nesse dia, tá? 20 de abril, 4/20. Né? Muita gente entende desse horário, até o Elon Musk coloca muitos termos. E aí uma pesquisa recente até da Statista mostrando que se a gente pegar nos últimos anos, né, o percentual de americano que tem, enfim, consumido, que tem experimentado, vamos dizer assim, a maconha, pelo menos uma vez na sua vida, ele tem subido. Hoje, mais ou menos, segundo essa pesquisa, 50% da população adulta nos Estados Unidos já experimentou, já esteve em contato com a maconha em algum momento. Tá? Então, essas são informações importantes. Tá? E no segundo gráfico, na sequência, a gente tem também outras informações sobre esse mercado, que é um mercado, de novo, ainda não existe uma unanimidade nos estados. A gente está falando de cerca de 37 estados nos Estados Unidos que tem alguma liberação, vamos dizer assim, em relação ou o uso medicinal ou até mesmo não só o uso medicinal, mas também como o uso recreativo. Então, no tom mais claro ali, a gente tem os estados americanos que só estão liberados o uso medicinal. Nos estados num tom mais escuro, no verde mais escuro, tanto o uso medicinal como o uso recreativo. Mas a gente consegue ver que ainda não é o país, né, os Estados Unidos inteiro, não existe essa unanimidade entre a liberação, não só o uso recreativo, mas também no uso medicinal. Então esse é o principal assunto para um dia como 20 de abril, para todo mundo que conhece, 4/20, lembrando, tá? E vamos voltar aqui, próximo gráfico, voltar para o Brasil, para falar um pouquinho sobre Bolsa Brasileira. A gente tem a famosa pergunta, né? Pessoal, quando que a nossa Bolsa vai começar a subir? Né? Quando a gente vai ter uma consistência muito alta? A gente consegue ver nas famosas títulos, né, de longo prazo. Eu peguei aqui NTN-B 2035, até esse gráfico é uma informação disponível em relatórios do Banco BTG. A gente tem aqui, a gente consegue ver como o mercado está precificando num cenário, olhando para a curva de juros, né, olhando para a B mais longa, como o mercado vai precificando um cenário talvez até parecido com 2015, 2016, quando a gente estava naquela baita recessão aqui no Brasil. E talvez, eu sempre falo, existem semelhanças, mas também existem exageros. Né? A gente não está no cenário de 2015, 2016, não esperamos, né, que aconteça esse cenário como a gente viu no passado. E para terminar, a gente fala um pouquinho sobre Bolsa, que é o inverso, né, que acaba precificando. A gente tem basicamente aqui a curva de preço sobre lucro, tá, da nossa Bolsa. A gente consegue ver que é o pior patamar do preço sobre lucro, lembrando que esse preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses, como a nossa Bolsa está descontada. Então, sempre o que a gente diz, né, uma proxy, né, uma correlação negativa inversamente proporcional, quando aquela curva de juros começar a fechar, né, com consistência. Temos todo o debate sobre arcabouço fiscal, sobre reformas tributárias, temos mais dúvidas agora após os eventos de ontem, né, uma possível instalação de CPMI, isso vai dificultando o processo de fechamento da curva, e enquanto isso as nossas ações seguem extremamente baratas. Acho que nesse gráfico a gente mostra que desde 2005, pelo menos, que a gente não via um Ibovespa tão descontado assim, medindo pelo índice preço sobre lucro. Tá? Então, Carlos, esses foram os nossos gráficos, né, dessa tarde. Eu sempre faço essa sessão de gráficos aqui. Os gráficos, para mim,
alguns que a gente não encontra tão fáceis por aí, mas que são importantes na tomada de decisão do investidor. Eu sempre trago aqui no fechamento da sexta-feira da semana. Estou sempre por aqui, né? Obrigado. Obrigado, Marco. Não, interessantíssimo esse gráfico do preço-lucro. A gente já sabia, né, que tinha esse preço-lucro tão vantajoso, mas quando você vê no gráfico, você percebe quanto é ainda mais vantajoso. Interessante, né? Esse momento da Bolsa, especialmente para o investidor que pensa no longo prazo. Deixa eu ver se temos aqui já conosco o nosso convidado nosso terceiro convidado de hoje, o Sérgio Machado. Está conosco assim agora conosco o Sérgio Machado, o gestor da NCH Capital. Muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado por estar conosco nesta quinta-feira. Eu que agradeço a oportunidade, né, mais uma vez, de estar com os amigos da BMC, e que vocês estão fazendo um trabalho aí muito bom, e sempre que puder, contem comigo. Muito obrigado, Sérgio. Sempre um prazer tê-lo conosco. E a primeira pergunta que te faço, Sérgio, comentando esta semana, né, esse fechamento da semana, o que você achou desse arcabouço fiscal apresentado pelo governo e os efeitos que ele está tendo em cima do mercado? Sempre se alguém entendeu alguma coisa, né, desse arcabouço fiscal. Qual que é a sua visão? Vamos lá. Na verdade, é aquela história, né? De alguma forma, esse atraso todo, ele foi gerando muita ansiedade, né? E o mercado tem sido extremamente benevolente com o governo, né? Ele tem dado o benefício da dúvida o tempo inteiro. Mas, é o que eu falo, tem uma divisão clara quando você pega dois grupos de economistas distintos, né, economistas de peso, Lisboa, Pastor e outros mais, que batem na mesma tecla, que você tem um arcabouço que ele é muito bom se você tiver um aumento brutal da tributação. Do outro lado, você tem uma parte dos economistas também bons, mas que, no meu ver, tem um viés um pouco político e que tendem a ser mais otimistas. Por enquanto, a gente ainda tem uma grande colcha de retalho, mas tem uns problemas, né? Ontem, o que foi mandado para o Congresso, na hora que o cara se exime de tudo, fala assim, eu vou fazer chover no sertão, mas se der errado não é culpa minha, não venha me cobrar. Isso assusta qualquer um, né? Porque esse governo tem uma propensão marginal a gastar, a gente sabe disso, é da própria ideologia do partido, né? Tem uma coisa desenvolvimentista, intervencionista, né, que o governo é o grande motor do crescimento, que a gente sabe que no Brasil as experiências nesse sentido foram todas elas desastrosas, todas elas, né? E aí você tem uns indicadores, né? Saiu também esse negócio do projeto que eles mandaram das PPPs, que entra o governo como o avalista, tem mais risco fiscal na mesa, né? Então, sabe, não dá, eu sinceramente não consigo ficar otimista com esse arcabouço, não. E outra coisa, né, de alguma forma, o que está acontecendo também é que o governo, apesar de estar cada vez mais, mais ousado no arcabouço e nas pretensões, ele está criando um ambiente de conflito no Congresso, né? Então, isso daí tende a piorar, né, a dificultar a aprovação, fora as bolas fora, tipo, que essa mudança do marco de saneamento, isso é uma barbaridade, né? Porque isso afeta os que menos têm, né? A parte mais onde as pessoas vivem uma situação iníqua, se privar isso em benefício de uma casta
de funcionários públicos, né? Eu acho isso uma barbaridade, e o próprio Congresso já mostrou que não tem muito espaço para isso. Então eu acho que um grande problema hoje é que tem uma briga política por trás desse discurso agressivo, né, do presidente, que ele procura inimigos a todo lado, e que também criou um efeito nefasto para as expectativas, foi com essa guerra totalmente inglória contra o Banco Central, né? Então eu acho que o problema é esse, a gente continua num momento de muita indefinição, e voltando a coisa que o mercado tem sido leniente, a própria alta daquela bolsa no dia do IPCA na semana passada é bem um exemplo disso, né? Porque você vinha realmente ali, não é que aconteceu um evento fortuito. É o seguinte, você vinha fechando prêmios direto, né? O Saravalli estava mostrando as NTNB fecharam muito, as press fecharam muito, o dólar estava muito bem comportado, então, e a bolsa de repente ela estava meio fora do escopo, né? Ela estava com uma gordura dentro, né? Então, e é uma coisa que também estava falando, quando você estava falando até há pouco, quando o touro só se apresenta quando o último urso descansa, né? Você lembra que quando foi 97 mil, teve call de gestor e de casa aí falando que não, estou zerando em tudo, não desisti, estou com medo. Então, de repente, na hora que o último, né, mal-humorado sai, é a hora que dá para dar uma voltada. Então, o IPCA, na verdade, você vê que ele foi o gatilho daquela correção, mas ele não tinha força para para fazer aquilo tudo sozinho. Ele só foi o gatilho, porque veio bem, né? Veio 0,71, o mercado esperava 0,77, mas de qualquer jeito ainda é inflação para burro, né? 0,7 anualiza isso, dá 9%. É lógico que não é assim que se faz, mas para efeito de inflação específica ainda é alto. Então o governo ainda tem que, o Banco Central ainda tem que ser bem diligente com isso, né? Então eu acho que, na verdade, continuamos num mar de dúvida, né? Eu acho que é um dos ambientes mais desafiadores que eu já passei na minha carreira inteira, né? Porque a gente está com 4 meses de governo e a gente não sabe que governo que a gente tem. Pois é, Sérgio. Agora, antes de passar a palavra para o Marco, para a sua pergunta, só queria complementar essa fala, a parte que você falou, porque a gente está vendo, então, como você falou, um risco fiscal que está aumentando, mas, ao mesmo tempo, o governo está tentando aumentar também o crédito à disposição, né? A gente já viu esse filme, me corrija se estou enganado, já vimos esse filme no Dilma 2, né? Então, a pergunta que te faço é, podemos esperar um desfecho parecido em termos de crise fiscal, inadimplência, crise do crédito em geral, daquilo que a gente viu na parte final do governo Dilma, ou é pessimismo demais? Bom, é cedo ainda, né? A gente está, é o que acabamos de falar, nós não sabemos, na verdade, que diabo que vai sair de lá. Tem indícios muito ruins, né? É isso que eu falei, esse intervencionismo, esse desenvolvimentismo, isso está na raiz do partido e principalmente da sua linha econômica geral, né? Então isso é preocupante. Agora, dizer que vai acontecer um desastre ainda é cedo. Mas lembra uma coisa, em se tratando de economia, todos os desastres eles são cuidadosamente construídos, tá certo? Não acontece, um desastre não acontece no dia, você não acorda no dia seguinte. Esse negócio de Black Swan, isso é conversa mole. Isso daí eu só vi um na vida, que foi o 11 de setembro. O resto não, nada aconteceu de um dia para o outro, né? Então a coisa vai sendo construída e chega numa hora que ela vai gerando os problemas. E a gente sabe, o que me preocupa um pouco é totalmente a falta de autocrítica que esse partido sempre teve, né? Ele nunca reconheceu os erros, ele nunca reconheceu nada, então me preocupa muito. E aquela história, né? Se lembra nesse governo da Dilma, a gente indo para o buraco e eles continuam indo para o buraco, falando, não, agora vai dar certo, e continuando na mesma forma, né? Eu fiz a coisa 10 vezes, deu errado, mas na 11ª vai dar certo.
Agora, eu acho que a diferença é que se isso começar a se indicar que vai acontecer, você pode ter uma antecipação da crise, né? Porque o mercado ele tem isso, né? Por isso que é aquela história, compra no boato e vende no fato. Ele antecipa o processo. Se vier uma leitura que realmente vai ter uma responsabilidade, que vai vir inflação, aí você pode ter pressão no dólar, você pode ter pressão nas curvas de juros, você pode ter tudo isso. Então é muito importante acompanhar o dia a dia, né? E volto a falar, o mercado por enquanto está dando o benefício da dúvida para o governo. Ele, por mais que o governo tenha insistido em mostrar uma linha irresponsável fiscalmente, ele continua falando, não, no final o Congresso breca, tal. Vamos ver. Mas é uma situação complicada sim. Pois é, né? Se lembram de tudo lá no PT, mas não aprenderam nada, né? Não esqueceram nada e não aprenderam nada. Marcos, sua pergunta, por favor, para o Sérgio. Sérgio, muito boa tarde. Prazer ter sempre você por aqui com a gente. Ô Sérgio, até ontem eu estava aqui com o Carlos e a minha percepção ali à tarde, particularmente, eu falei, Carlos, amanhã a gente vai acordar tudo despencando, né? A situação realmente em Brasília ficou tudo muito quente. E é aquilo que você falou, hoje a gente tem um Ibovespa em alta. Primeiro, por que o mercado está dando tanto benefício da dúvida, né? Já que agora a gente tem pelo inverso, né? A gente começa a se perder no CPMI, a gente tem outros assuntos antes de arcabouço, antes de reforma tributária, outros assuntos que vão ganhar as atenções em Brasília, que não é fiscal, né? Por que o mercado está dando benefício da dúvida nesse momento, né? O que realmente a gente pode acreditar, né? Assim, acreditar e acreditar, né? No sentido assim, me estranha muito esse otimismo, principalmente hoje nessa quinta-feira, né? Eu esperava realmente uma reação muito negativa, no sentido assim, é uma oposição que pode ganhar força, que vai dificultar o andamento do governo no Congresso, né? E uma reforma, por exemplo, administrativa praticamente descartada, né? Assim, poderia ter alguma possibilidade, uma reforma tributária vai ficando mais distante, né? Essa é a minha leitura, pelo menos, essa é a minha preocupação. Então, como é que você viu, como é que você vê a reação do mercado que a princípio está querendo, né, fingir que não vê, né, vamos dizer assim? Bom, Marcos, é engraçado, hoje de manhã que eu ia viajar, eu já estou na filial, graças a Deus já, e eu ia viajar, eu vim, eram 11 horas da manhã, então de manhã eu fui no escritório e tive uma reunião lá com o meu time. E a gente tava com uma visão lá fora ruim, falou, vai dar uma apodrecida na abertura, pode até dar uma oportunidade de compra, tal. Aí abriu totalmente contra a cara da gente. E a gente tava rindo, né, que abriu e falou, eu nunca vi o mercado que ele tá fazendo tanto pouco caso de analistas e operadores, né? Você tem ajoelhado no milho todo dia, né? Então tá muito difícil, porque de alguma forma é isso que você acabou de falar, o nível de incerteza ele só aumenta, ele só tem aumentado. Então eu acho que chega uma hora que o mercado começa a ficar meio sem norte mesmo, então ele começa a ser afetado ou por uma parte dentro dele mesmo, né, tem um movimento que de repente o cara vai contra, os volumes caíram também, né? Então é um negócio agora, para me explicar hoje objetivamente o que aconteceu no mercado, eu não faço a menor ideia, cara. Sinceramente, o porquê fizeram isso não faz sentido, né? Com essa piorada lá de fora, não ter contaminado aqui eu realmente não sei entender, né? Então é isso, o problema tem sido esse, para você operar nesses tempos, é essa incerteza total. Tanto é que no nosso caso aqui a gente nos fundos está com níveis de risco baixíssimos, né? Porque quando você não consegue entender o futuro, né, o que está se mostrando, fica muito difícil você construir cenário, construir hipótese e acreditar nelas, né? Hoje a gente está no mercado muito meio a meio, né? Muito 50%, pode dar certo, pode dar errado. Então qualquer posição para ser montada assim no meio a meio,
ela não faz sentido tecnicamente, né? É melhor esperar e aguardar e ter algum norte a mais. E só o fundo de multimercado que a gente tem, que opera mais curtinho, que tem feito alguma coisa, mas está difícil, cara. Tá difícil. É um mercado que está muito difícil. Sérgio, mais uma pergunta, telegráfico, porque o nosso tempo aqui já está correndo, o tempo é tirano aqui na televisão. Estava lendo ontem o relatório do Goldman Sachs sobre o arcabouço fiscal, voltando um pouco ao assunto do arcabouço, e me surpreendeu como o Goldman Sachs dá como certeira a aprovação do arcabouço, dando algumas ressalvas sobre mudanças que poderiam ser realizadas. Você concorda com o Goldman Sachs? É tão certo assim que esse documento será aprovado no Congresso, mesmo o governo não tendo uma base parlamentar at all, né? Não digo nem sólida, mas não existe uma base governista de maioria no Congresso? Ou você acha que de fato o governo vai conseguir comprar todo mundo e no final das contas vai passar o arcabouço com todos os defeitos que ele tem? Bom, eu gosto desses gringos que eles chutam pra burro, né? Chutam como nunca, erram como sempre, né? Então não há o que falar. Justamente é entrar numa seara assim, eu acho que... Você mesmo falou, ele tem base parlamentar? Não tem. Né? A negociação, como vai ser, não se sabe. Na medida que ele abre mais frente de batalha, ele vai perdendo cada vez mais força. Né? Então, eu realmente prefiro me recolher a minha insignificância, a minha ignorância e aguardar os fatos. Né? Porque, justamente, você nota que a gente está dependendo de um ambiente que a gente não tem menor controle e que a gente sabe que é um ambiente que tem negócios, tem ajustes, tem... sabe? Eu não teceria assim, vai passar desse jeito, assim, não sei. Vamos esperar. Agora, eu realmente não tenho essa firmeza, mas também eles soltam quanto é que vai ser o dólar em dezembro, não erro nunca, erro sempre, nunca pergunto de novo, então eu não ligo muito. Essa é a parte chata do mundo, né? As pessoas cheias de dúvidas, as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e os outros, né, têm muitas certezas. Marco, a sua pergunta. Ô Sérgio, só para a gente, fechamento da semana também, acabei de falar que a semana que vem a gente tem mais um IPCA, né? Agora o IPCA 15. Como você falou, a outra vez o mercado reagiu como se a gente tivesse uma Selic caminhando para 8%, né? Assim, como se não houvesse amanhã. Será que semana que vem a gente pode ter mais um bom indicador? Vale a pena acompanhar? Será que o mercado vai continuar dando o benefício da dúvida? Né? O Roberto Campos fala, pronto, era isso que eu precisava para jogar a Selic. Inclusive já tem alguns bancos falando de 11,25 no fechamento desse ano. Né? Não vou falar que é um banco gringo, né? Porque você acabou de falar que eles chutam como nunca e erram como sempre. Mas o que a gente pode esperar, né? Não só do número, mas também da reação, né? Bom, a previsão é 0,68, alguma coisa assim, né? 0,60. Se tiver um diferencial do mesmo calibre da outra vez, não há por que você ter esse movimento. Lembra que, quando eu falei no começo, ali claramente foi uma soma de fatores, né? Que faltava, a bolsa estava errada de preço e aquele ali foi o gatilho. Né? Então eu acho que para ter um gatilho desse, só se chegasse assim, em vez de 0,66 veio 0,10, sabe? Tinha que ter uma mudança muito marcante, tá? Senão não. Pelo menos a minha impressão, não haveria por que ter um movimento com essa amplitude. A não ser também se de repente chega lá, o arcabouço melhorou, né, tiraram as coisas aí seria combinado com, mas ceteris paribus, continuando com esse né, na mesma indefinição que a gente está vivendo, eu não vejo assim uma pequena diferença gerar um movimento daquele tamanho. A ver, então, o que vai acontecer nesse mar de incertezas, e com certeza vamos voltar a comentar as notícias, as novidades que virão de Brasília com o Sérgio Machado, sócio e gestor da NCH Capital. Muito obrigado, Sérgio, por ter estado conosco nesta quinta-feira e um ótimo feriado.
Muito obrigado pelo convite. Abração, Saravale, até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Sérgio. E vamos para mais um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí, porque tem mais convidado aqui para comentar as notícias junto conosco. Até já. Boa, Carlos. O Coin tá pronto, tá? Já tá? Fechou. Então, entrando, giro da bolsa, o último giro da bolsa, chamo ele. E aí, papo, e acho que já podemos fechar, né? Não tem mais nada, né? É, porque falta pouquinho. Tá. Ó, a gente tem meia dúzia de notícias ainda para dar, mas... PMC News. Informação que gera valor. E de volta com o nosso closing. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nos canais da BMC. Lembrando para todos de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e também ativar o sininho para ficar sempre ligado em todas as notícias que mexem com o mercado financeiro. Mercado que fechou nesta quinta-feira, último pregão da semana aqui no Brasil, porque amanhã é feriado. O Ibovespa subiu 0,44%. Vamos dar uma olhada aqui no Profit da Neológica. Ibovespa chegou aos 104.366 pontos. O dólar caiu 0,49% e fechou aos R$ 5,05. A melhoração no dia, a Pvida 9,75% de alta. Grupo Soma 5,87, Pets que ganha 5,45%. A pior do dia se confirma a Braskem, né, após esse dia, a Usiminas, a Usiminas perdeu 3,62%, a Embraer 2,75%, e aí sim a Braskem, a terceira pior do dia, 2,43% de queda. Agora vamos falar de análise gráfica, porque temos o nosso último convidado, né, desta quinta-feira, o Rodrigo Cohen. Deixa eu ver se o Rodrigo já está conosco aqui. Tá aqui o Rodrigo. Muito boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo
ao closing e o que podemos destacar nesta quinta-feira, como está o mercado e o que esperar para a semana que vem. Obrigado pelo convite. Fala, Saravari. Hoje eu lembrei, só abrir um parênteses aqui, hoje eu lembrei, acabei de gravar um vídeo, né? Tô aqui no estúdio, acabei de gravar um vídeo, e aí eu mencionei uma pergunta que você me fez no podcast teu, e aí eu falei, cara, uma pergunta que para mim abriu, assim, muitas portas, e aí, coincidência tá aqui agora, né? E a gente poder falar, né, junto. Legal, obrigado aí pelo convite para vocês. Vamos lá, pessoal. Tá conseguindo ver? A internet tá boa? Porque para mim deu uma travada. Posso continuar? Pode continuar, firme e forte. Beleza. Bom, o Bovespa subindo aqui 0,44. Eu vou mostrar minha tela logo, né? Que aí fica mais fácil. Vamos lá. Só um segundo. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Vamos lá. O Bovespa subiu 0,44 hoje. Eu estou botando aqui no gráfico semanal a gente poder ter uma visão, né? Eu sempre gosto de tirar o zoom um pouco da tela, a gente tem uma visão um pouco mais ampla, né, do que está acontecendo. A gente tem o Ibov desde 2021, né, numa tendência de queda, na minha opinião, desde que ele fez o topo, né, em 129 mil pontos, 130 mil pontos, ele vem numa tendência de queda, nunca mais ele conseguiu atingir, né, um patamar desse, e aí sim ele entrou. Então a gente tem aqui um canal de baixa, né, muito bem definido. Pareceu para mim que logo no início do ano, em janeiro, o Ibov ele ia ingressar numa tendência de alta. Por quê? Porque ele fez topo aqui no canal de baixa, ele voltou aqui para baixo, deveria ter cumprido o objetivo mais aqui embaixo, 90 mil pontos, mas não cumpriu. Ele parou no meio do caminho, aí começou a subir de novo. Falei, então ele vai romper tudo. Só que, infelizmente, a gente teve aí uma série de notícias complicadas, né, indicadores em relação à inflação, principalmente os juros no mundo não podendo cair, né, tanto nos Estados Unidos, Brasil e Europa. A gente tem aí, né, essa questão toda, né, agora a crise bancária e juros dos Estados Unidos vão cair, não vai, depois o livro Bege diz que não, Campos Neto também dizendo que não vai cair tão cedo, a Europa também não, então isso, né, não permite que os mercados aí de renda variável possam subir. Então, com isso, o Ibov, na minha opinião, está em tendência de baixa clara, mesmo ele tendo subido nas últimas semanas, chegou a subir aí em torno de 7%, né? Nas últimas 4 semanas, para mim, ainda está em tendência de baixa. Se eu coloco no gráfico diário, a gente também tem essa cara, né? O quê? Um topo que ele fez em 114 mil pontos, ele veio aqui para baixo, para 97 mil pontos, uma queda bem grande de 15%, fez um outro topo e quase voltou a perder fundo de novo, chegou a testar agora de novo, né? Veio, subiu com uma forcinha aqui, mas fez um topo duplo, e para mim o Ibov agora, no curto prazo, ainda está em tendência de queda. Essa é a visão que eu tenho para o Ibovespa. Ele só vai mudar a tendência, né? Começar uma reversão de tendência se ele conseguir romper esse último patamar que ele teve aqui no dia 12 agora de abril, e aí sim, rompe 109 mil pontos, 108 mil pontos, 500, aí sim ele pode dar, né, um alívio e começar uma tendência de alta. Mas na minha opinião, por enquanto, o Ibovespa, ele está em queda, e eu não vejo motivos no Ibov em si, né, Ibova 11, ou no Ibov em si, para fazer e apostar em compras. Pelo menos por enquanto eu não vejo nenhum motivo. Você gostaria que eu falasse sobre algum ativo específico? Como é que é a ideia aqui? Vamos lá, sim, temos já perguntas do nosso público sobre ativos específicos. Antes disso, não sei se o Marco quer fazer alguma pergunta enquanto a turma vai escrevendo aqui o ticker das ações. Marco, temos ainda um tempinho, então fique à vontade se quiser fazer alguma pergunta específica. Muito boa tarde, meu amigo Cohen. Um prazer enorme estar com você por aqui hoje. A pergunta específica, vamos começar por ordem alfabética, né? Vamos começar Ambev, Natura, Vale, Siderúrgicas, bancos, né? Temos, não, o Cohen, não precisa ser Ambev, não, eu estou brincando. Mas sabe se você conseguir colocar aí os índices, né? A gente teve muita volatilidade, mas outros índices como o S&P 500, acho que bem negociado aqui pelos brasileiros também. Então falamos aqui de Bovespa e fica aquela dúvida, né? Será que agora é o momento de acelerar os aportes no S&P 500, já que
O dólar ainda está baratinho, que acho que é a terceira pergunta, né, Carlo? Que é sempre a moeda, né, o real. Exatamente. E vou aproveitar então perguntar aqui, porque o Regis, me juntando a carreta dos tickers, né, das ações. O Regis está perguntando aqui de Magalu e temos também alguém está perguntando de Americanas, né? Tem gente querendo saber como que está a ainda não defunta, mas falta pouco, Americanas. O que você está achando, Cohen? Muito boa pergunta. Vou começar aqui com o S&P 500. Eu gosto de mostrar o IBVB11, né, que é o iShare dele que a gente pode comprar. Muita gente não sabe, né? Então a gente pode comprar aos poucos, né, e montar uma posição sem precisar abrir uma conta lá fora, ou coisa do gênero. E vale muito a pena, né? Então, uma coisa legal que eu gosto de mostrar do S&P 500, só abrir um parênteses aqui, que poucas pessoas sabem, mas é uma curiosidade legal. Se a gente coloca no gráfico anual, né, ele mostra pra gente, desde 2014, quando foi iniciado a negociação aqui na nossa bolsa desse iShare do IBVB11, talvez com um pouco de liquidez naquela época, mas depois o negócio começou a aumentar, a gente teve 2 anos só negativos, né? Então, ativo, cara, de 2014 até agora, né, até o máximo que ela fez, subiu mais de 500%, né? A gente teve 2 anos negativos, teve um ano que caiu 9% e outro ano que foi no ano passado, 2022, que caiu 23%, aí realmente foi um ano bem complicado, a gente sabe, né, o mundo todo foi um ano complicado. Até no ano de pandemia, a gente teve uma alta do S&P. Então, é um ativo, na minha opinião, que é interessante a gente ter em carteira para longo prazo, eu gosto muito, independente do que esteja acontecendo nos Estados Unidos, eu sempre acho bem forte e bem interessante. Esse ano especificamente, se olha numa visão num gráfico mais longo, tá? Para mim é compra, tá? Fato, por quê? Porque graficamente a gente fez aqui uma queda de 23% e agora está na hora, né? Ele fez um fundo aqui justamente quando na mínima no fechamento dessa queda aqui do ano passado, e agora a gente está, né, esse ano o S&P 500 já sobe 2,5%, que não é tanto, né, frente aos outros anos, mas, na minha opinião, graficamente é um ano de recuperação da queda. Os ativos, quando eles caem muito, né, eles têm a questão do respiro para poder subir, ou quando sobem muito também, tem o respiro para poder cair, né? Tem a realização. Então, na minha opinião, é uma realização, no caso, positiva, é um respiro para ele poder subir. Então, ele tem um upside aí bem interessante para esse ano, né? Se for seguir a média dos últimos anos, né? O 23% subiu no ano, subiu 50% no outro ano. No ano que subiu pouco, que acabou devolvendo, 2018, subiu 10%. Então, a gente tem aí um upside bem interessante. É claro que se eu boto no gráfico diário, a gente viu o S&P bem lateral desde novembro, né? A gente consegue montar aqui um retângulo, né? Um caixote que a gente chama, ele está bem lateral. Mas, na minha opinião, num gráfico maior, né? Num prazo maior, o S&P, para mim, é compra total. Não estou recomendando, não tem ponto de entrada, nada disso, mas para mim, se tivesse que escolher entre compra, venda ou não entra nele, eu escolheria compra, que eu acho que independente do que esteja acontecendo, graficamente é um ativo bem interessante. Bom, vou falar então um pouco de Magalu, né, que eu acho que é o próximo ativo que me pediram aqui, pode ser? À vontade. Vamos lá. Magalu. Bom, Magalu, a gente tem 2 questões, né? A primeira questão do cenário do varejo, né? A gente, hoje, como você mostrou muito bem, as varejistas sobem, né, em bloco. A gente teve queda nos últimos dias, depois que o Haddad perdeu a queda de braço, né, em relação à taxação das empresas chinesas, principalmente em relação à população de mais baixa renda, né? E aí o Haddad hoje ele veio com essa notícia, essa indicação de que ele vai ajudar, e eu acho que é um gesto muito importante, ele vai ajudar as varejistas aqui a competirem de forma minimamente leal, né, com as empresas varejistas de fora, de preços mais baixos. Então isso favoreceu hoje a maior parte das varejistas. Magalu, propriamente dito, Magalu, na minha opinião, graficamente, não é um ativo que me anima, tá? Principalmente se a gente for olhar aqui, a gente tem Magalu, se eu for pegar um fundo, né, traçar o gráfico, uma LTA, uma linha de tendência de alta. Peraí que eu tracei a linha de tendência errada, só um minutinho. Se a gente pegar aqui o gráfico, né, traçar uma linha de tendência de alta unindo os fundos, né? A gente tem Magalu agora muito próximo de um fundo. Então seria interessante comprar num fundo. Olha, talvez a partir de segunda-feira do topos anteriores. Aí então você tem, nesse caso aqui, você tem uma relação que a gente chama, né, uma operação que ela é assimetricamente positiva, você tem uma assimetria positiva, por quê? Porque você tem uma distância até o próximo topo de 17% ou maior de 36%,
e uma distância para o stop loss de 5% ou de 6%, seria perder no fundo anterior. Então você tem uma assimetria bem interessante. Então, graficamente, você quer apostar no varejo? Magazine Luiza é interessante? Se romper topos anteriores, pode ser interessante pela assimetria. Não é um setor que eu me animo, mas a gente poderia pensar por esse lado. E pensando em Amer, né? Será que a Amer quase morta, a Amer vale a pena entrar ou não vale a pena entrar? Não é um ativo que eu gosto também. Se o varejo eu já não gosto, imagina a Amer 3, né? Mas é a mesma coisa graficamente que a gente pode, né, dizer que graficamente é a mesma coisa que Magalu, né, que também está no fundo, né, de uma linha de tendência de alta, apesar que nem está no fundo, né? Então eu esperaria cair um pouquinho mais para poder pensar numa aposta mais agressiva em Amer. Não é um ativo que eu estaria, porque eu acho que o custo de oportunidade que você tem de estar num ativo desse, o risco embutido, eu acho que não compensa. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui do nosso público. Ou Marco também, fique à vontade, que aqui a turma está escrevendo ainda de perguntas. Temos ainda alguns minutinhos. Falamos de Petrobras? Não, né? Não falamos de Petrobras. Qual que é a sua visão? O Elton está perguntando de Petrobras preferencial. O que você está achando da petroleira e qual que é a sua visão também? Vamos falar também das petroleiras não estatais, né? Da 3R, da PetroRio e da PetroRecôncavo. Qual que é a sua visão desses 4 ativos? A Petrobras, na minha opinião, apesar de graficamente não estar muito bonita pelo fato de estar no topo agora, eu acho que qualquer petroleira é super interessante, porque o petróleo no mundo ele está no fundo, né? Ele acabou de subir depois do corte da OPEP, repentino, subiu. O petróleo vai cair um pouquinho para poder fechar o gap que ele tem, e depois a minha expectativa é que ele suba, principalmente sendo puxado pela China. Então, China, a gente tem petróleo, tem as petroleiras também, tem também, no caso, as mineradoras, Vale, e Minas, que caíram hoje por outros motivos, não por causa da China. China que divulgou um PIB bem positivo, né? Então, na minha opinião, China é uma aposta muito interessante para esse ano, e as empresas ligadas a commodities também tendem a subir, na minha opinião. Graficamente, Petrobras não está muito bonito e não está num ponto muito interessante. Eu preferiria esperar a Petrobras cair um pouquinho mais para pensar numa compra, porque ela está no topo. Agora, a Petrobras rompendo topos, aí não tem jeito, aí é compra, porque, né, eu acho que é um ativo que vale a pena, apesar da interferência estatal, vale a pena você ter pelo menos uma posiçãozinha nela. Agora, se a gente entra em 3R, né, foi complicado, RR3, né, deixa eu só aparecer aqui para mim no gráfico. Peraí, só aparecer. O código é esse, né, RR3, não é ou não? Não, qual o código de 3R? Agora eu me perdi aqui. RRP3. RRP3, verdade. RRP3, verdade, desculpa, peraí. Então, 3R envolvida, né, na questão toda especulativa do se teve inside trading ou não. De qualquer forma, até que seja solucionado isso, a gente hoje teve uma alta dela bem forte, ela subiu aqui 2%, né? E tem um gap para fechar. Então, na minha opinião, é um ativo que apresenta também um risco-retorno ou uma assimetria bem positiva, tá? De fechamento de gap de em torno de 13% versus um possível stop loss de 6% caso ela perca esse fundo aqui. Então, na minha opinião, graficamente, é um ativo interessante, confirmando algum rompimento de topo anterior. E, por último, PetroRio, que eu acho que... Cara, eu tô esquecendo os stickers aqui do... Prio 3. Prio 3, obrigado. Prio 3, não tinha Prio 3. Beleza. Bom, Prio 3, na minha opinião, inclusive eu dei um call em Prio 3 tempos atrás para os meus alunos, meus seguidores, tá? Chegou a subir 5%, quando sobe 5% a gente bota o stop loss 0 a 0, teria sido estopado aqui de volta no 0 a 0, e agora, graficamente, realmente não está muito bonita. Prio 3 tem uma linha de tendência de alta também, eu esperei bater na linha e comprar, e tem um upside no meu Prio para testar o topo a 49 a 43 reais. Então, assim, o que eu faria em Prio 3? Hoje, nessa semana, desculpa, ela não está bonita porque ela já perde a semana anterior, mas eu esperaria ela voltar aqui para o fundo do canal, fazer um candle de reversão para pensar numa compra. Se não fizer candle de reversão,
Obviamente a gente não compra e deixa ela ir embora sozinha, mas não acredito que vai acontecer isso em virtude principalmente do petróleo. Esses ativos seguem muito, né, a commodity que ele deriva, então na minha opinião eu acho que o petróleo como minério, como eu falei, aço devem subir esse ano, na minha opinião. Vamos ver então o que vai acontecer se de fato minério e petróleo, minério que por sinal ainda está sofrendo um pouco, né, com as notícias que vêm da China, mas com certeza teremos outros dias, outras ocasiões para comentar sobre o andamento dessas commodities junto com o nosso Rodrigo Cohen, analista CNPI e cofundador da Escola de Investimentos. Muito obrigado, Rodrigo, por ter estado conosco nesta quinta-feira e até breve. Valeu, até a próxima, pessoal. Muito obrigado e muito obrigado também ao nosso Marcos Saravalli por ter estado conosco nesta quinta-feira comentando esse pregão e também a semana inteira, a semana mais curta. Muito obrigado, Marcos, sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Carlos, um ótimo feriado, um ótimo final de semana e eu volto aqui na sexta-feira, né? Na semana que vem, fechamento da semana. Um ótimo final de semana. Muito obrigado. Vamos ver então como será o fechamento da próxima semana. Então você não pode perder aqui no nosso closing todos os dias das 16 às 18 horas para comentar juntos as notícias que movimentaram e ainda movimentam o mercado financeiro junto com nossos convidados especiais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e ativar o sininho para ficar sempre atualizados sobre todas as informações que mexem com o mercado financeiro. Muito obrigado a todos, um ótimo feriado e até segunda-feira. Até mais!